E aí, pessoal, foi rapidão, fomos para o intervalo, mas já estamos de volta. E aí, vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o Romero. Romero, a gente estava falando de avião e você começou a falar de paraquedas, né? Qual o princípio físico que norteia ali o paraquedas e por que ele diminui, desacelera a queda, diminui o choque, diminui os riscos. Isso. Vale ressaltar também, Tiaguinho, que o paraquedas ele tem uma função também de segurança, né? Ele não deixa de ser um dos objetos de segurança para quem viaja, né? Em qualquer imprevistos também o paraquedas funciona como objeto de segurança. O paraquedas é importante até mesmo para citar o pessoal de casa que muitas das vezes encontram questões de física clássica que falam despreze a resistência do ar, né? E a gente vê o quão grande é importante a resistência do ar, né? Por exemplo, paraquedas, o que é que está acontecendo, qual princípio físico rege ali, né? Uma pessoa que, ao se jogar de um avião, sem acionar o paraquedas, ele sofre resistência do ar em uma área muito pequena, que é a área do seu próprio corpo, né? Então, ao abrir o paraquedas, ele aumenta de forma considerável a área de contato, né? O que, consequentemente, ele sofre uma maior resistência do ar e isso faz com que diminua a sua velocidade, né? Seja como se fosse um freio para quem estivesse caindo do céu. Nesses filmes que o pessoal pula de avião e tal, quando eles querem curtir o momento, aí eles abrem os braços, as pernas, eles tentam expandir a área, é isso? Isso. Aí, nesse caso, desacelera. Isso, exatamente. Aí quando tem um mais embaixo do que o outro e eles querem chegar até ele, aí eles se fecham todo, ficam como se fosse pular de ponta, né? Isso. Isso diminui a resistência do ar. Diminui a resistência do ar, justamente. Aí ele vai furando o ar. Vai furando o ar, exatamente. A área de contato se torna bem menor, né? Acho que o pessoal em casa já deve ter visto aquelas pessoas que saem de moto e buscam um formato de uma gota em uma moto, né? Elas se organizam na moto, né? Puxam seus pés para trás e ficam... Se inclinam na moto, né? Aquele formato que busca é semelhante ao da gota, que a gota é hoje provado fisicamente. É uma das coisas que sofre a menor resistência do ar. Então eles buscam aquele modelo para conseguir atingir umas maiores velocidades, né? Sofrendo uma menor resistência do ar. E vale ressaltar uma coisa também, né, Tiago? Quando a gente cai de um avião, joga de um avião, antes de acionar o paraquedas, existe uma velocidade máxima que o nosso corpo atinge. Ou seja, todo e qualquer objeto, se atirado de muito alto, vai chegar um momento que sua velocidade ela se atinge ao máximo, né? É o momento que o peso se iguala à resistência do ar. Existem outros objetos que tem paraquedas grandes, outros estilo asa delta, todos seguem o mesmo princípio. Todos seguem o mesmo princípio. Mas talvez não sirvam para a mesma queda, altura e velocidade. Exatamente. Mas o princípio é mesmo. Eu nunca pulei de paraquedas, como eu tinha dito no último bloco, mas eu já fiz uns passeuzinhos assim, de parapente, de asa delta, eu achei bom. Crie coragem e faça também que é bom. Daí que eu não a quebrada tem. Romero, falando de itens de segurança, falou de itens de segurança de avião, sei que pode cair no Enem, mas nem todo mundo está aí passeando de avião e também praticamente ninguém vai querer usar um paraquedas, a não ser que seja para divertição, né? Mas de carro muita gente está usando, está andando, né? Então, falar de alguns itens de segurança que tem no carro, que aí é interessante, conhecimento, e também pode aparecer na prova, não pode? Sim, com certeza. No carro a gente tem ali algumas coisas, sei lá, hoje em dia eu acho que todo carro produzido no Brasil é obrigado a vir com freio ABS e salvo engano, o airbag. O airbag, dos mais modernos. Né? Cinto de segurança também já se existe desde de muito tempo. Como é que funciona a ideia do airbag? Pronto, como é que funciona o airbag? Em uma batida, o impacto é muito grande, certo, Tiago? Então, assim, começando já do cinto de segurança até a gente chegar no airbag. Supondo que a pessoa já saiu de casa com o cinto de segurança. Existe a primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, né, que diz que todo corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, em uma batida brusca, né, inesperada, o seu corpo que possui uma velocidade, ele tenderia a seguir quando fosse uma freada brusca, né? Então, o seu corpo ele tende a se atirar do carro. Em primeira instância, o cinto de segurança ele serviria exatamente para isso, para bloquear
essa sua passagem em direção ao vidro, por exemplo, né? Já o airbag, ele aumenta a área de contato, né? Você sofre o impacto aumentando o tempo de contato, ou seja, se aciona comumente ali pelo volante, como se fosse uma cama muito grande, e você choca com essa cama e tem um contato bem maior do que se chocaria se não houvesse ela, né? Para o pessoal que está em casa, para entender um pouquinho melhor, por exemplo, às vezes a gente está com o celular, Tiago, numa calçada e de repente o celular cai, sofre um impacto gigante, quebra a tela, né, quebra alguns itens. Já quando ele cai, por exemplo, em cima de um tapete, a gente já não sente esse mesmo impacto. Isso porque o tapete ele serve como se fosse essa cama. Ele aumenta o seu tempo de contato para diminuir esse impacto. No colchão você até joga o celular assim, né? Até joga, justamente. Colchãozinho fofinho, né? Travesseiro, você até sacode. Então ele meio que ele amortece literalmente. Né? Deixa um tempo maior de contato. Entendi. Aumentando o contato, diminui. Aumentando o tempo de contato, diminui o quê? O impacto. O impacto. Diminui a força, não? Diminui o impulso, né? O impulso. Entendi. Impulso é o quê? Impulso é uma força que você aplica em um determinado tempo. Por exemplo, você está em um parque de diversão e quer empurrar as pessoas que estão em uns balancinhos, né? Uhum. Então você aplica uma força em um determinado tempo e vai aumentando esse impulso de acordo com o tempo que você passa em contato ou de acordo com a força. Então se o impulso for constante, aumentando o tempo, diminui a força. Exatamente. Aí, esse princípio ali também existe em outras coisas, tipo tênis de mola, amortecedor de tênis. Amortecedor em regra é isso, capacete. Isso, exatamente. Né? Tem uma esponjinha e um isopor que consegue comprimir. Aumenta o tempo, diminui a força. Exatamente, a força de impacto. Por exemplo, a gente tem goleiros de futebol, né? Se vocês perceberem, quem assiste futebol em casa, quando vem uma bola para o goleiro que ele pega no ar e cai, ele nunca cai de imediato, né? Ele vai como se fosse fazendo uma folha de papel, caindo parte em parte. Primeiro cai com a bola, depois cai com essa parte do corpo, depois seguidas a perna, né? Ou seja, aumentando o tempo de contato na hora da queda. Sim. Se possível, ele bota a mão e vai descendo. Isso, exatamente. Para aumentar o tempo de aumentar contato. O tempo. Interessante. A gente faz isso até instintivamente, né? Tem coisa que a gente aprende no dia a dia, só não sabe que sabe. Né? Mas a gente exatamente. Isso acontece quando você pula, só o ato de pular. Quando você pula que você cai, você já cai flexionando o joelho. Isso, né? Se você cai sem flexionar, aí machuca um pouco aí as articulações. Por exemplo, para paraquedas, né? É recomendável não cair tentando girando, né? Aumentando o tempo de contato. Também é uma das instruções dadas. E diferença de freio ABS e freio convencional? Aí foi uma grande também revolução, uma boa sacada entre os físicos, né? Percebeu-se que o que fazia frear os carros, de fato, eram as forças de atrito, né? Então, assim, existe uma diferença para o pessoal que está em casa, uma força de atrito estática e uma força de atrito dinâmica. Aquela força de atrito estática, ela gera uma força de atrito bem maior. Então, percebeu-se que se você fosse frear, Tiago, de forma que o pneu não travasse, você teria essa força de atrito estática, o que proporcionava um freio com maior qualidade, né? E assim o carro não derrapava. Isso contribuiu muito hoje para o dia a dia da gente, porque evita muitos acidentes, né? Um carro que possui ABS, ele consegue, na hora que aperta o freio, ainda ter controle sobre o volante do carro. Diferentemente... Ele não sai derrapando. Ele não sai derrapando sem perder controle. E o tempo que ele leva para parar é menor, ele freia mais rápido? O ABS? Não. A roda ela não para, certo? Então ele vai freando, chega na iminência de travar a roda, o sensor libera e ela ainda consegue sair girando. Isso que... Deixa eu refazer o tempo em que o carro para, que ele zera a velocidade. Comparado a um freio convencional. A um freio convencional. Tiago, o problema que a gente enfrenta é que no freio convencional, quando você derrapa, isso demora muito tempo. E vai depender também do atrito onde esteja o local, né? Pra gente fazer esse comparativo melhor. Entendi.
No seu Instagram, tem alguma postagem, alguma explicação lá de atrito dinâmico, estático? Tem, com certeza. A gente fala um pouquinho sobre forças de atrito, Então, fala sobre freios ABS. quiser saber um pouquinho mais aí, não pegou direito a explicação, quer entender um pouquinho mais, segue aí, professor Romero. Qual é o arroba? Arroba Prof. Romero. Arroba Prof. Romero. Vai estar lá no Instagram a explicação mais detalhada desse assunto à parte, né, necessária. Exatamente. E, Romero, o lance do cinto de segurança obviamente para aprender mesmo, mas existe algum detalhe que possa aparecer na prova? Tem uns cintos que obviamente ele dá uma travada, mas ele ainda estica um pouquinho, né? Antes de travar. Isso. Isso também entra pelo lado ergonômico, né? Um pouco também entrando um pouco da biologia, né? Para que você possa parar o organismo, você não dá para parar de acordo com a velocidade em um espaço muito curto. Então ele pode sofrer, se ele for de acordo com o cinto, né, e frear exatamente onde ele esteja, o cinto acoplado, ele pode sofrer distorções aqui no pescoço, né? Tem uma questão também ergonômica. Que se trata sobre aumenta um pouquinho o tempo também da frenagem. Exatamente, né? ele vai um pouquinho mais para frente, né, para sofrer esse impacto um pouquinho menor. Entendi. Aumentando o tempo, diminui a força. Se fosse por física, a gente passa o dia falando aqui, né? Mas Júlio já está reclamando ali que está no horário do nosso intervalo comercial. Romerinho, foi um prazer ter você aqui nesse bate-papo. Você já tinha vindo para a hora da aula, né? Foi. Naquele momento de aula de matemática, né? Romero é professor de física e matemática, o homem é bom, né? Agora, empresário do ramo de vestimentos, Isso. de moda, né? A mulher já tem uma loja de roupa. Onde é que fica a loja, Romero? Na João da Escócia. Tá na área nobre da cidade, não é fraco não, viu, Júlio? Homem aqui. Tá na área nobre da cidade. E o nome da loja? 21 Man. Ó, quer comprar roupa, fazer um mexão aqui, viu? Ótimo. Quer comprar roupa, 21 Man, roupa masculina. Isso, 21 Man História aí pelo Instagram. O pessoal quiser acompanhando aí as novidades, podem seguir lá. Romero, meu querido, muito obrigado. E você que está em casa, fica ligado que a gente vai para o nosso intervalo comercial, mas a gente volta já já com o nosso bloco Metamorfose.